O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, ele negou que a pasta cogite desmilitarizar a polícia militar para evitar confrontos com os governadores, mas cobrou que a discussão parta da sociedade. Durante um evento com desembargadores, magistrados, juristas e advogados, Lewandowski fez uma firme defesa da PEC da Segurança Pública que foi apresentada ao Congresso e ele criticou a resistência que muitos têm a esse texto, o texto dessa proposta de emenda à Constituição. Mota, queria pedir que você trouxesse sua percepção sobre a maneira como o ministro tem se comportado em relação às críticas que vêm sendo feitas à PEC da Segurança Pública. Houve uma fala dele que muitos interpretaram como uma defesa da desmilitarização da polícia e agora ele dá um passo para trás dizendo que não defende essa desmilitarização da polícia. Enfim, versões e muitas teses, né, Mota? Caniato, há especialistas que ganham a vida vendendo essa obsessão com a desmilitarização da polícia militar. O tema, na verdade, é irrelevante. Os problemas que a nossa polícia enfrenta, externos e internos, nada tem a ver com o fato de uma das polícias ser militarizada. Os principais problemas têm origem na legislação e na restrição ao trabalho das polícias, que cada dia aumenta. As polícias estão praticamente proibidas por decisões judiciais de usar o seu instinto. Há inúmeros casos de criminosos que foram parados pela polícia, estavam com armas, com drogas, e essas decisões judiciais depois disseram que a pessoa tinha que ser solta porque não havia motivo razoável para a polícia ter parado a pessoa em primeiro lugar. Quem não acredita no que eu estou dizendo pode procurar na internet. São dezenas de decisões judiciais como essa. Existem muitos modelos de polícia no mundo que funcionam. Não existe uma receita única. A maioria das polícias no mundo tem algum grau de militarização. E há bons argumentos sobre a necessidade de hierarquia militar para controlar os imensos contingentes das nossas polícias militares. No país inteiro, elas somam quase 500 mil de policiais. É um efetivo maior do que do Exército, Marinha e Aeronáutica somados. É lógico, uma polícia desmilitarizada é uma polícia mais suscetível a influências ideológicas. Uma polícia que pode ser transformada, de repente, em uma guarda bolivariana. Pois é, passa para o Dávila agora, porque a fala do ministro foi a seguinte: nós não mexemos na polícia militar porque vamos enfrentar uma briga com 27 corporações muito bem organizadas com os governadores, com os chefes dos executivos dos estados mais o Distrito Federal. E aí ele chega com essa frase, o ministro: a sociedade civil que tem que fazer essa discussão. Então, até talvez ele tenha simpatia pelo tema, mas transfere essa responsabilidade para a sociedade civil que deveria discutir e tratar desse tema. E aí parece que a gente está numa situação excepcional, né? Parece que os nossos indicadores são muito próximos aos da Suíça, Dinamarca, enfim, você pode listar alguns países europeus aí. Que não me parece que cabe qualquer tipo de cogitação que trate da questão de desmilitarizar. A gente está falando de militarização das guardas municipais, Dávila. Agora vai falar em desmilitarizar a polícia militar? Caniato, como professor de ciências políticas, eu daria nota 0 de articulação política para o ministro da Justiça. É inacreditável a sua inabilidade política de tentar construir algum tipo de consenso em torno da sua PEC. Primeiro, ele repete a frase infeliz de que a polícia aprende mal e por isso que a justiça tem que soltar. Depois, ele cria animosidade com os 27 governadores, criticando os governadores. Então, veja só, se você é o ministro da Justiça querendo aprovar uma PEC da segurança, o que você deveria fazer como articulador político nesse caso? Diminuir a tensão com os governos estaduais
para que amanhã um governador falasse, tá bom, eu estou achando que esse projeto aí é só coordenação, não é centralização, quem sabe vamos dar um voto de confiança. Não, ele está acirrando a divisão. Então, de duas, uma. Ou ele é esse nota zero em articulação política, ao invés de diminuir a tensão, está criando cada vez mais tensão e, portanto, a chance da PEC aprovar é ainda menor, porque você vai ter os governadores pressionando as suas bancadas para votar contra essa PEC, que já é um absurdo. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, essa estratégia descabida só faz sentido se essa PEC é, na verdade, um bode expiatório, um factoide criado pelo governo para falar para a população que o governo se preocupa com segurança pública, mas já sabendo que vai ser derrotado, e aí colocar a culpa da derrota da PEC nos governadores, na oposição, naqueles que não querem tratar da segurança pública com a seriedade que o tema merece. Então, só pode ser essa possibilidade. É uma PEC fadada ao fracasso, que é para acirrar ainda mais a divisão de oposição dos governadores ao governo e para lavar as mãos e dizer assim, olha, essa PEC foi derrotada pela oposição e pelos governos que ainda tem essas polícias brutais que não seguem o devido processo no prender as pessoas e a justiça é obrigada a soltar. Só se for uma barbaridade dessa, porque se fosse uma pessoa capacitada para articular politicamente o apoio à PEC, ele estaria fazendo exatamente o oposto de todo esse périplo que o ministro vem fazendo, que cada vez mais abre o fosso entre o governo federal e os governos estaduais. Pois é, mas em tese, Beraldo, essas movimentações são justamente uma articulação em prol da PEC da segurança pública, né? Tem conversado com muitos especialistas, juristas, pessoas que têm alguma ligação com a área de segurança pública e também com os estados, né? Representantes dos estados, secretários, enfim, com o objetivo de fazer com que esses representantes pressionem também as bancadas a fim de conseguir aprovar essa PEC da segurança pública. Agora, o Dávila traz um ponto interessante em relação a essa talvez falta de habilidade ou falta de diagnosticar o que é realmente importante para você conseguir avançar com um projeto como esse. Agora, não me parece que o debate deva tratar de questões que envolvam a desmilitarização da polícia, ainda mais querendo jogar isso para a população que clama justamente o contrário, né? Que é uma polícia mais efetiva, aumentar o contingente da polícia, quer policiamento na sua rua. Acho que as pessoas pensam justamente de forma contrária a essa ideia de desmilitarizar a polícia, né, Beraldo? Neto, aquelas pessoas que estão sofrendo com a insegurança, que todos os dias, quando saem para o trabalho, para a escola, vão ao mercado, vão ao banco, vão fazer qualquer coisa na rua, estão ali em permanente medo. Qualquer pessoa hoje que circule pelas ruas do Brasil, sobretudo das grandes cidades, tem uma visão muito pragmática em relação à segurança pública. As pessoas querem ver bandidos sendo presos, querem ver bandidos sendo mortos. Não é por acaso que nós estamos vendo pessoas reagindo a assaltos e tentativas de cometimento de crime, tocando o carro para cima. Tivemos aquele caso do arquiteto que foi assassinado depois de, ao presenciar um assalto, uma tentativa de assalto, jogou seu carro em cima da moto do bandido e o bandido levantou e executou esse arquiteto. Então hoje o Brasil vive um clima de bang-bang. E isso está tão evidenciado para todos os brasileiros que nós sabemos o que queremos, né? Nós queremos a polícia vencendo os bandidos. É isso que a gente quer. E aí, quando a gente olha para as iniciativas que estão vindo do governo federal, é como aquele copo de refrigerante que sobe toda aquela espuma, mas quando você vai ver, o refrigerante está lá, é só o fundinho do copo. A gente olha para esse tipo de discussão, desmilitarização, isso aqui, vamos federalizar tudo, porque Brasília realmente é que eles sabem combater crime. E aí a gente se depara com as declarações do diretor-geral da Polícia Federal, que foi aos Estados Unidos, em Harvard,
a nata da intelectualidade mundial, estava lá, dando uma palestra, se dizendo indignado com a ação dos manifestantes de 8 de janeiro, que colocaram em risco a democracia brasileira, porque, afinal de contas, o diretor da Polícia Federal ele é muito preocupado com a democracia e a soberania brasileira. E aí a gente olha o que é o Brasil e o trabalho desempenhado pela Polícia Federal. Não por falta de iniciativa e vontade dos policiais federais, aliás, a Polícia Federal merece todo o nosso respeito e tem em seu efetivo um número imenso de pessoas que estão ali comprometidas em cumprir adequadamente o seu papel. Mas o fato concreto é que a falta de investimento na própria Polícia Federal permitiu que o Brasil se tornasse essa piada de mau gosto, em que toneladas de drogas passam por solo brasileiro, vindo da Bolívia, da Colômbia, e usam os nossos portos para irem para os Estados Unidos e para a Europa. O Brasil é o país em que o crime organizado, porque tem acesso a armas contrabandeadas e drogas contrabandeadas, responsabilidade da Polícia Federal, vai perdendo soberania sobre áreas das cidades, porque o crime organizado toma conta e ninguém mais entra. Ali vale as leis que eles impõem, é a lei do crime. E fica tudo por isso mesmo. Mas o problema do Brasil para a diretoria atual da Polícia Federal qual é? É o 8 de janeiro, os manifestantes que foram lá tentar destruir a democracia do Brasil. Mas índio não, índio pode. Índio pode porque é povo originário, o Brasil é deles. Vamos entregar tudo para o Brasil. A Praça dos Três Poderes ali certamente era uma aldeia indígena. Eles fazem lá o que eles bem entenderem. Mas não venham com batom aqui. Não venham com uma Bíblia na mão. Não venham vocês aqui ficar bradando que não concordam, que não gostam, que não querem o atual presidente da República. Vocês são golpistas. Afinal de contas, o que aconteceu em 2016? Dilma Rousseff, processo inteiro legal, presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, sofreu impeachment. Qual é a versão que eles vendem? Foi golpe. Dilma Rousseff caiu porque foi golpistas. É ali que tiraram Dilma Rousseff. Então, Caniato, o que dizer dessas iniciativas do governo federal? Faz de conta para desviar o foco e não resolver o problema. E quem que sofre? A população. Pois é, a nossa produção fez uma compilação de algumas declarações do ministro nesse evento, com a participação de alguns juristas. E, em dado momento, ele afirmou que parte dos governadores age como se comandasse estados soberanos, como se estivessem na era da República Velha. Você, Mota, uma declaração que indica talvez a forma como o ministro enxerga, né, os nossos governadores, a maneira como eles administram. Agora, é um aspecto que não ajuda muito, né? Se a gente pensa em uma pessoa que precisa fazer uma articulação em prol da aprovação de uma proposta de emenda à Constituição, que você precisa de uma quantidade enorme de votos, né? 3/5, por exemplo, das duas casas legislativas. Como a gente precisa interpretar essa comparação feita pelo ministro à época da República Velha? É uma comparação equivocada, porque a comparação certa seria com os Estados Unidos da América, que são uma verdadeira federação. Os Estados Unidos se originaram de 13 colônias que eram como se fossem países independentes. Eles guerrearam contra a Inglaterra, se tornaram independentes, e aí eles decidiram, vamos nos unir ou não vamos nos unir? Debateram durante um tempo. E aí eles resolveram, a gente vai se unir, mas vamos colocar aqui várias cláusulas garantindo a independência de cada um dos estados. Nos Estados Unidos, veja o nome do país, Estados Unidos. Então, os estados, cada estado tem a sua legislação penal, por exemplo. Olha que inacreditável, cada estado tem a sua legislação eleitoral. Vocês concebem um negócio desse? Um estado tem máquina de votação, o outro usa cédula em papel, o outro não pede identidade na hora de votar. Cada estado faz o que bem entender, desde que fique nos limites da Constituição. É muito difícil para o brasileiro entender isso, né? Essa comparação com a República Velha
a gente pode comparar também com a época do Império. O Brasil nasceu como um Estado centralizado, onde as pessoas estão acostumadas a obedecer a uma autoridade central e a autoridade central não está acostumada a ser questionada. Olha, não existe nada de intrinsecamente errado com o modelo centralizado. Só que é o seguinte, então vamos chamar isso do que é, modelo centralizado. Não vamos dizer que é uma federação e depois ficar criticando os governadores porque eles querem exercer os poderes previstos em qualquer federação. Pois é, uma situação que é preciso, inclusive, refletir sobre a maneira como o ministro enxerga também a autonomia dos governadores, né, Dávila? Especialmente quando a gente trata de segurança pública, é preciso também a gente explicar para a nossa audiência que os governadores têm autonomia para tratar dessas questões e tomarem as medidas dependendo dos objetivos e da realidade daquele estado. Programa Os Pingos nos Is, recebendo também as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil. Estamos repercutindo algumas falas do ministro da Justiça e Segurança Pública em relação à maneira como os governadores agem. Ele fez uma comparação indicando que os nossos governadores teriam características dos líderes da República Velha. E ele falou, eles agem como se comandassem estados soberanos. O Dávila sempre gosta de umas pitadinhas históricas, assim como o Mota e o Beraldo, vai trazer também algum ingrediente para a gente refletir de acordo com essa fala de Ricardo Lewandowski. Dávila. Caniato, a única vez na história da República Brasileira que nós tivemos federalismo de verdade foi justamente na República Velha. Foi justamente esse período da Constituição de 1891 e geralmente nós podemos dizer onde foi esse período. Foi de 1894, da posse de Prudente Moraes, até 1930, quando tem a Revolução de 1930 que acaba com o governo de Washington Luiz. Esse foi o único período da história do Brasil que nós tivemos federalismo, descentralização do poder, com um governo nacional fraco e os governos estaduais com a devida autonomia, como é o caso, por exemplo, dos Estados Unidos, como bem mencionou o Mota. Foi a única vez que nós tivemos federalismo. Então, na verdade, a fala do ministro é justamente essa. Federalismo é uma coisa fake no Brasil. Nós gostamos não é de governo centralizado, é o poder central, é o que ele quer com a PEC. É justamente o que ele quer fazer com a PEC. Ele quer centralizar, concentrar cada vez mais poder no governo federal, porque ele acha que os governos estaduais não estão dando conta do negócio. É esse o ponto. Eu adoraria voltar para a velha república e termos o verdadeiro federalismo, porque uma das bandeiras que eu mais defendo é a descentralização do poder, é devolver mais poder para os estados. Um dos maiores problemas do Brasil é justamente o excesso, a concentração de poder em Brasília. Se a gente tirar o poder de Brasília, devolver para os estados, certamente vamos ter governos melhores. E a prova disso, Caniato, é a excelente safra de governadores que nós temos hoje no Brasil e o ótimo trabalho que eles estão fazendo no estado. Semana passada, no programa Entrevista com o Dávila, entrevistamos o governador do Mato Grosso. Veja só o que o Mauro Mendes disse. Sabe quanto o estado do Mato Grosso investe em relação ao PIB lá? 20%. 20% do que arrecada em imposto volta para investimento. Sabe qual que é o investimento do governo federal? 1%. Porque gasta todo o nosso dinheiro, todos os nossos impostos em financiar essa máquina pública ineficiente, incompetente, corrupta, esse Estado caro. É esse o problema. Por que ele consegue investir 20%? Porque fez a lição de casa, equilibrou as contas públicas, sobrou dinheiro, e ao sobrar dinheiro, isso torna-se investimento para a população. Por isso, ministro Lewandowski, eu adoraria ver o Brasil voltar para a Constituição de 1891 e dar mais poderes aos estados. A nossa realidade seria bem melhor. E daria a opção para o cidadão escolher, né? Quer um estado mais progressista, quer um estado mais conservador, ele pode, inclusive,
escolher um lugar que tenha a ver com as suas convicções. Você, Cristiano Beraldo, e a comparação feita pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, que os nossos governadores ainda estão na época da República Velha, Beraldo. Olha, Renato, a gente sabe que o Pacto Federativo Brasileiro inviabilizou os estados e foi concebido para uma dinâmica em que todos se humilham para a União. O município, que é onde as pessoas vivem na cidade, ali onde você tem as coisas que mais te influenciam diretamente no teu dia a dia, a tua calçada, a tua iluminação, o asfalto, a segurança, tudo isso acontece na cidade. E as cidades, depois os estados, não conseguem ter de volta aquilo que elas contribuem para a União. Então você pega um estado como São Paulo, por exemplo, recebe de volta da União 10% do que envia. É o estado que mais gera riqueza para o país, tem uma população imensa e, obviamente, precisa de mais investimentos. Só que você pega estados como o Maranhão, que recebem muito mais do que contribuem para a União, mas qual é o trabalho que eles estão fazendo? Qual é a responsabilidade que eles têm em relação ao investimento, aos gastos deste dinheiro? Nenhum, ao contrário. Quanto pior for o desempenho dos estados, melhor, porque eles recebem mais dinheiro. Só que esse dinheiro desaparece. É uma coisa impressionante como você tem essa desigualdade no Brasil, onde a riqueza gerada em estados como Mato Grosso, como São Paulo, desaparecem em estados que fazem da pobreza o seu grande negócio. Olhem para o Pará. Olhem o absurdo que está sendo revelado para o mundo com essa COP30. O Pará, que oferece índices horrorosos de desenvolvimento para a sua população, com violência, falta de educação, péssima infraestrutura, fica lá dominada por uma família que se instalou no poder e não sai nunca mais, e a população fica chupando o dedo, se conformando com a mediocridade. E aí, quando alguém fala a verdade sobre o Pará, o que acontece? Vem o exército atacar nas redes sociais, fazer matéria. Como eu, inclusive, já fui ameaçado de morte, porque falei que a COP30, quando foi anunciada em Belém do Pará, seria um absurdo. Está aí, 500 milhões de reais pagos pelo governo brasileiro para organizar, só para organizar, não é investimento local, não. Você viu que teve matéria no Economist, né, sobre o Pará, né? Pois é, exato. Então, assim, a gente vive esses absurdos, Caniato. E eu vou dizer o seguinte, estados como o Pará, como o Amapá, não podem ser pobres. Não há como um estado com tanta riqueza ser pobre. Não há justificativa para as pessoas desses estados viverem na pobreza, sem saneamento básico, com dificuldade de acesso à tecnologia. Mas não, se conformam porque são doutrinadas a se conformarem. E aí aquela pequena elite se enriquece, mas o sistema brasileiro não funciona. Então, Caniato, quando você olha, voltando ao nosso ponto central aqui, da questão da segurança pública e essa necessidade urgente de autonomia dos estados para resolver esses problemas tão elementares, a gente só vai alcançar isso com a revisão do Pacto Federativo. Qualquer outra discussão não vai resolver o problema, vai simplesmente maquiar um pouco mais e tocar a vida adiante como está.